Pessoas queridas, sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo. Esta é a parte 3 da minha coleção de depoimentos. Se você não assistiu a introdução ou as partes 1 e 2, eu recomendo que você vá na descrição do vídeo. Lá você encontra o PDF, que a gente vai ler junto aqui, e também esses vídeos anteriores para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Esses óculos charmosos são para favorecer o sono, eles cortam a luz azul. Hoje a gente vai começar com o fator, o pilar da medicina integrativa, que eu considero de longe o mais importante. Espero conseguir mostrar o porquê disso, né? O porquê eu acredito nisso. Mas esses óculos ajudam muito no sono, né? E eu sei disso porque quando o meu sono fica muito bom e eu começo a relaxar com o uso desses óculos, né, eu sinto o sono ficando menos recompositor, né? Então, na parte seguinte a gente fala sobre outros pilares da medicina integrativa, que inclui o sono, e aí eu vou falar um pouquinho sobre esses óculos aqui e outras parafernálias que eu uso, tá? Bom, então nós vamos agora para o nosso PDF, e vocês devem estar junto com a minha tela aí agora, tá? Então a gente vai para a parte 3, que é a parte do autoconhecimento, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre autoconhecimento e meditação aqui, dar umas dicas de curso, etc. E na sequência a gente fala sobre alguns fatores de segurança que servem tanto para práticas de meditação quanto para a implementação de qualquer outro recurso de saúde, né? Então, você vai melhorar a sua dieta, você vai começar atividade física, ou melhorar a sua atividade física, otimizar a sua atividade física. Como é que a gente faz isso com segurança, né? Os fatores de segurança, tanto para meditação quanto para esses fatores de saúde, são mais ou menos os mesmos, tá? Então, começar aos poucos, histórico delicado, cuidados redobrados, respeitar seus limites e ajuda especializada, né? Quando procurar ajuda especializada. Isso são fatores que ajudaram muito no meu processo de saúde, muito mesmo, assim. São dicas muito preciosas no meu entendimento. E também algumas contraindicações das práticas meditativas e tal, então, enfim. E o tema se desenvolve, né? Vamos então lá para a página 16. Eu consigo fazer isso direto? Não vou, porque se eu usar o meu teclado, eu acho que eu vou fazer besteira com o recurso de computação que eu estou usando aqui. Então, aqui está. Vamos à parte de hoje, tá? Autoconhecimento e meditação. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Então, depois eu vou colocar o endereço do vídeo aqui no PDF para vocês, né? Depois que eu terminar de gravar esse vídeo. E vamos ao assunto autoconhecimento. Eu entendo este como o principal fator de saúde, porque a falta de autoconhecimento pode atrapalhar muito a mudança de hábitos. Se uma pessoa não entende o que a leva a agir de certas formas e continua repetindo os mesmos erros, fica muito difícil melhorar a saúde ou qualquer outra coisa. Por exemplo, alguém pode querer economizar dinheiro, mas vive comprando coisas por impulso sem perceber que está tentando preencher um vazio emocional. Outra pessoa pode querer se alimentar melhor, mas não percebe que come demais para aliviar o estresse. Ou ainda alguém pode querer fazer exercícios, mas desiste rápido por medo de não ser bom o suficiente. Sem se conhecer, é difícil entender esses bloqueios e superá-los. Tá? Então, tem várias histórias pessoais que envolvem, ou de familiares, de amigos próximos, né? Eu tentei tratar a coisa de maneira mais genérica aqui, né?
Outros exemplos onde o autoconhecimento e a meditação podem ajudar. Quando a gente fala de autoconhecimento, parece uma coisa muito filosófica, muito... Não, né? Isso daqui, quando, por exemplo, eu passei pela internação psiquiátrica, o autoconhecimento foi fundamental para eu não deixar que aquilo se tornasse um trauma na minha vida, né? E as práticas meditativas, e eu defini quando eu não estava dando conta, procurar ajuda de um terapeuta, que eu inclusive coloquei meu terapeuta aqui, que é o meu grande amigo, Leandro Bélio, que trabalhamos muitos anos juntos, né? Um excelente psicólogo. Então, enfim, o autoconhecimento ele teve um papel extremamente relevante no meu processo de cura, né? Foi um pilar assim que estruturou tudo que aconteceu, né? De bom aí nesse caminho. Bom, vamos lá. O que é crença limitante, né? Eu tentei dar uma explicada nesse assunto aqui. Se temos uma crença que nos limita, não seguimos adiante. Por isso, eu coloquei outros exemplos aqui, eu acho que eu não li, né? Não, li. Não li. Se eu li, já estou meio cansado. Me acompanha aí. Outros exemplos onde o autoconhecimento e a meditação podem ajudar. Superar a vergonha de frequentar uma academia por ser algo novo ou por medo do julgamento alheio. Identificar gatilhos emocionais que levam a comer compulsivamente ou a procrastinar. Lidar melhor com o estresse no trabalho, reconhecendo seus limites e aprendendo a dizer não. Controlar impulsos de compras desnecessários, percebendo quando são motivadas por emoções e não por necessidades reais, e cultivar saúde financeira. Melhorar relacionamentos ao entender e expressar seus sentimentos com mais equilíbrio. Tudo isso daqui, eu tenho amigos, podia citar tantos exemplos aqui. Por exemplo, eu sei de pessoa, jogador de futebol, nem vou falar do meu círculo de contato pessoal, né? Vamos falar de um jogador de futebol, só para ilustrar a coisa, né? Cara, tem um jogador de futebol que ganha milhões e o cara morre na miséria, né? Por conta de comportamentos que, se ele tivesse mais ferramentas de autoconhecimento para agir dentro de si, né? Ele catalisa o processo, né? O autoconhecimento é como a ferramenta certa no parafuso certo, né? A coisa encaixa e você consegue fazer a mudança de uma maneira muito mais tranquila. Bom, se temos uma crença que nos limita, não seguimos adiante. Por isso, eu ofereci tantas fontes de depoimentos de curas espetaculares e mesmo milagrosas na sessão anterior. Muitas vezes as pessoas não se curam porque acreditam na opinião de um médico que falou, cara, você é caso perdido. Ou deu a entender isso nas entrelinhas, né? Se a pessoa não acredita na possibilidade de cura, ela não se move. É isso, o cara acreditar, isso aqui não tem jeito, né? Com diagnósticos mais pesados, tipo câncer, né? Se você passar o olho lá na lista que eu deixei aí, você vai ver o tanto de casos de câncer com remissão espontânea, assim, inexplicável, por cirurgia espiritual, por intervenção extraterrestre, por remissão espontânea, simplesmente isso. O negócio estava lá e a semana que vem deixa de estar. Tá? É claro que isso não é a regra, mas isso acontece com frequência. E nas pessoas que sabem que isso acontece com frequência, elas começam a jogar o jogo, né? Não, peraí, eu vou admitir recursos de saúde, eu vou estreitar o meu contato com a espiritualidade. Como eu melhoro os meus recursos de saúde? Como eu melhoro o meu contato com a espiritualidade? É isso que eu quero colocar aqui as coisas que eu fiz e que deram certo para mim nessas duas direções, né? Após conhecer vários casos de curas milagrosas, fica difícil acreditar em caso perdido, e é possível encontrar coragem e persistência no cultivo de dias melhores. Tá? A meditação é uma das ferramentas mais potentes para aprofundar o autoconhecimento e desbloquear crenças limitantes, pois nos ajuda a observar nossos pensamentos e emoções com mais clareza, né? No caso da minha internação, nossa, minhas sequências de meditações foram fundamentais para não transformar isso em trauma, né? Porque toda aquela coisa de o que vão ficar pensando de mim,
Como é que a minha família vai me tratar? Se uma pessoa souber que eu fui internado, não vai me dar emprego, não vai confiar na minha capacidade profissional e vai criando aquele monstro na mente e a coisa não tem fim, né? E aí a meditação, ela permite separar essa questão de meu pensamento não é a realidade, né? A realidade é uma coisa, meu pensamento é outra, né? E isso você vai conseguindo transitar nesse mundo interior para encontrar fontes de solução de problemas, né? Relembrando a quantidade de problemas que você já resolveu, por exemplo, né? Então, enfim, a meditação ajuda muito, mas muito em todos esses processos, né? Assim como o esporte, estão falando de meditação, né? Assim como o esporte engloba várias atividades físicas, como futebol, natação ou corrida, a meditação também inclui diferentes práticas, como mindfulness, mantras, visualizações, respiração consciente, né? Mentalização de energia e assim por diante. Invocação de divindades, por aí vai. Cada tipo tem seu benefício e pode ser adaptado às necessidades de cada pessoa, ajudando a fortalecer a mente e trazer equilíbrio, assim como o esporte faz com o corpo. É por isso que muitas pessoas, eu inclusive, frequentemente dedica 1 hora ou mais de meditação diariamente. Com uma mente pacífica e clara, fica tudo muito mais fácil, fica muito mais fácil superar os desafios cotidianos, né? Então, uma série de empresários, atletas de alto desempenho, o cara medita 1 hora por dia, né? Eu mesmo, eu dei uma diminuída aqui para conseguir gravar esses vídeos, mas espero, assim que possível, retomar minhas meditações diárias mais longas, né? Em torno de 1 hora e pouco por dia. Por que isso? Cara, se você fica parado, você fica perdendo tempo. Porque se você faz as coisas sem pensar, aí é que você perde tempo e energia, né? Com uma mente cristalina, com uma mente calma, você consegue ser muito mais assertivo nas suas ações do cotidiano, né? Não criar problema, não se enviar em coisa que você não consegue fazer, planejar melhor as coisas, tudo isso catalisa muito o processo, né? Deixa a vida muito mais... É mais do que ser eficiente, é ser feliz mesmo. É isso, né? É encontrar o próprio ritmo da vida que você sente mais satisfação no que você está fazendo, né? Eu, por exemplo, tenho grande satisfação em estar fazendo isso daqui, né? Muito bem, então, há muitas evidências científicas sobre os benefícios da meditação. Eu apresento algumas delas na minha palestra antiga de apresentação de Mindfulness, está aqui o endereço para vocês, né? Me envergonho um pouco das coisas que eu falo lá, mas isso é parte da evolução, acho, né? Vocês vão ver que lá, nessa palestra, eu estou tratando a ciência como o suprassumo da criação divina, né? Com os artigos científicos, porque Mindfulness está aqui, neurociência e tal, e você veja que minha opinião mudou bastante, né? Desde aquela época, mas enfim, espero que daqui a 3, 4, 5 anos eu olhe para esses vídeos também e veja o que eu podia ter feito de melhor, né? Porque quer dizer que eu estou evoluindo. E também por isso eu peço tanto que vocês deixem os comentários aqui também, né? Porque isso me ajuda a ver os pontos cegos aqui e melhorar a coisa. Tá bom. Também deixei alguns treinamentos gratuitos, uns curtos e outros longos, tá? Tem coisas de 1, 2, 3 dias e até o treinamento de 8 semanas da Escola do Presente, né? Nesse vídeo aqui, você clica, vai lá e você pode encontrar treinamentos gratuitos de Mindfulness, mas isso é muito fácil, na verdade, de encontrar hoje, né? Online, vários aplicativos de celular, faz uma busca aí na internet, ou pega exercícios de meditação no YouTube, né? E assim por diante, isso é muito fácil. Agora, abaixo eu compartilho com vocês um texto que eu escrevi junto com meu grande amigo e psicólogo, né, Leandro Bélio, para um programa de saúde, tá, do Uronal Zancan, inclusive. Esse aqui é um pedacinho do texto que a gente escreveu junto lá para ele.
Então, vamos lá, né? Meditação, autoconhecimento é fantástico. Agora, meditação sempre faz bem. É uma coisa que a gente ainda escuta muito, né? Será que isso é verdade? A partir daqui, vamos oferecer a você orientações de segurança para o exercício de qualquer prática meditativa, inclusive mindfulness. Talvez você já tenha ouvido falar coisas como meditação não tem contraindicação. Todos podem praticar meditação. Quanto mais você pratica mindfulness, mais você se sentirá bem. Com o passar do tempo, tanto a ciência quanto os meios de comunicação estão mostrando que a coisa não é bem assim. Você pode verificar por si mesmo fazendo uma simples busca na internet com as palavras-chave perigo, meditação. Ou até perguntar ao GPT, se você não sabe o que é isso, vale a pena pesquisar, se mindfulness oferece algum risco. Embora as práticas meditativas tenham benefícios extraordinários, quando feitas sem cuidado, elas podem disparar crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre muitas outras coisas, tanto em iniciantes quanto em praticantes mais experientes. E eu deixei uma nota de pé de página aqui, com vários estudos científicos, para quem gosta de estudos científicos, né? Aqui tem alguns bem bacanas, assim, relativamente recentes, né? Para embasar isso que eu estou falando, né? Então, abaixo deixamos o exemplo real de nosso conhecimento, onde alteramos apenas as informações pessoais para preservar a identidade da pessoa. Tá? Então, estudo de caso, nome João, contexto. 45 anos, decidiu experimentar a meditação mindfulness depois de ler sobre seus benefícios em um artigo. Ele estava lidando com a perda recente de um ente querido e achava que a meditação poderia ajudar a aliviar seu sofrimento emocional. João começou a meditar 20 minutos 2 vezes ao dia, como recomendado. No entanto, logo após começar a prática, ele começou a ter lembranças vívidas e dolorosas sobre sua perda, o que deixou emocionalmente abalado. Ele também passou a sentir uma sensação de desconexão, isto é, como se estivesse afastado de si mesmo e do mundo ao seu redor. Intervenção. João procurou um psicoterapeuta especializado em meditação e mindfulness, que também estava bem informado sobre os riscos e as medidas de segurança dessas práticas. Esse terapeuta ajudou João a entender que a meditação estava trazendo à tona emoções não resolvidas. Ele sugeriu que João diminuísse o tempo de meditação e combinasse a prática com sessões de terapia focadas no luto e na aceitação. Resultado: com a abordagem combinada de meditação e terapia, João conseguiu processar suas emoções de forma mais saudável. Ele ajustou sua prática de meditação para períodos mais curtos e menos frequentes e complementou com outras formas de autocuidado e apoio emocional. Hobbies, leitura, atividade física, conversas abertas com amigos e familiares, construção de rede de apoio, etc. Conclusão: este exemplo mostra que, embora a meditação possa oferecer muitos benefícios, ela também pode trazer à tona emoções fortes e não resolvidas, especialmente para pessoas que estão passando por períodos de estresse ou trauma. É importante observar as respostas emocionais e físicas durante a prática e buscar ajuda especializada se necessário. A meditação deve ser feita com cuidado e adaptada às necessidades de cada pessoa, respeitando seus limites e contexto pessoal. Mindfulness, assim como qualquer outro tipo de meditação, é um recurso de saúde. Todo recurso de saúde oferece riscos e exige cuidados. Essa é uma regra sem exceção. Vou ler de novo. Todo recurso de saúde oferece riscos e exige cuidados. Essa é uma regra sem exceção. Imagine o perigo de uma pessoa praticar atividade física de alta intensidade sem cuidado. Certamente irá se lesionar. Alimentar-se sem ter cuidado é uma grande fonte de doenças. Né? Você come comida que não presta, você come mais do que você devia. Dormir sem cuidado frequentemente prejudica a qualidade do sono e toda a saúde. O que acontece se você respirar sem cuidado? Você engasga. Respirar faz bem para a saúde? Faz. Sem cuidado você pode engasgar. Então, há riscos e contraindicações nesse jogo, tá? Eu me sentei pela primeira vez
para meditar aos 13 anos de idade. De lá para cá, passei por diferentes escolas meditativas. Me tornei instrutor de Mindfulness certificado pela Unifesp e ofereci treinamentos de autoconhecimento em grandes instituições de ensino e empresas. Abaixo você encontra um resumo do que eu pude testemunhar na prática, seja como praticante ou instrutor. Tá? Muitos desses apontamentos também valem para a maioria dos outros recursos de saúde que veremos a seguir. 26 que eu coloquei aqui. Por um resumo rápido dos fatores de risco e como praticar com cuidado, você pode ver esse vídeo aqui do meu canal do YouTube, tá? Riscos e cuidados de Mindfulness, alguma coisa assim. É só clicar aqui que você vai para o vídeo e aí lá tem um resuminho, tá? Aqui eu vou dar um zoom, vou tratar o problema com um pouco mais de profundidade, digamos assim, né? O que envolve um pouco mais de tempo também. Porque tudo isso daqui, de alguma maneira, vai ser aplicado também para os outros recursos, né? Só que agora eu perdi onde é que eu estava. Me fez... Tá aqui. Então, saindo da zona de conforto com segurança. Uma abordagem de saúde pode ser considerada bem-sucedida quando os benefícios de longo prazo superam os desconfortos temporários. Tá? Então, para ilustrar isso, Leandro e eu fizemos uma tabelinha aqui com vários exemplos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um recurso de saúde, atividade física, né? Qual que é o desconforto temporário da atividade física? Pode te dar dor, cansaço, falta de ar, pequenas lesões, náusea e tontura, coisas desse sentido, tá? Só que, quais são os benefícios de longo prazo da atividade física? Força muscular, saúde óssea e cardiovascular, controle de peso, favorece a cognição, melhora o humor, regula o sono, né? Então, se esses benefícios de longo prazo, né, superam os desconfortos temporários, você fez uma intervenção de atividade física bem sucedida, né? Se os desconfortos temporários forem mais intensos, né? Sei lá, quebra a perna, fica aleijado, vai para o hospital, vixe Maria. Então aí não compensou, né? Aí a intervenção não foi bem sucedida, né? Então a arte de cultivar, bati no fio aqui, deixa eu tirar esse fio daqui, porque eu acho que isso vai ficar melhor. Espera um pouquinho que a minha câmera para de balançar. Então a arte de cultivar esses recursos de saúde é a arte de fazer com que os benefícios de longo prazo superem os desconfortos temporários, né? Preciso sempre estar atento. Então isso acontece com a atividade física, acontece com a alimentação saudável, né? Desconfortos temporários, desejo por alimentos viciantes, sintomas de desintoxicação. Então para de comer açúcar, para de comer glúten, né? Para de comer derivado de leite. Cara, você fica irritado, dor de cabeça, você, né? Crise de abstinência, muitas vezes, né? Literalmente, crise de abstinência. A gente se vicia nessas coisas, literalmente. Viciado, você passa por uma crise de abstinência. Então, mudanças digestivas, né? Ajuste no paladar, dificuldade no planejamento e preparação. Eu, por exemplo, recentemente eu comecei a fazer marmita. Nossa, cara, eu não sei fazer, não sei manejar direito o negócio, né? Então é um desconforto ir lá cozinhar, separar um dia. Mas eu percebi que ao longo da semana me sobra mais tempo para trabalhar, minha alimentação está muito melhor, muito mais diversificada, até estou conseguindo ganhar mais massa muscular. Então é um desconforto temporário, né? Incorporar esse hábito de fazer marmitas. Mas tem os benefícios de longo prazo que eu já estou sentindo, é a terceira ou quarta semana aí, né? E minha esposa está me ajudando a aprender essa nova arte de organizar comidas para a semana toda. Muito bem. Então, benefícios de longo prazo de uma alimentação saudável, controle de peso, aumento de energia, fortalecimento do sistema imunológico, saúde digestiva, melhora de humor, regulação de sono, tem infinita, né? E aí, intervenções de autoconhecimento, né? Meditação, mindfulness, terapias, yoga, constelação familiar, né? Sessões com psicólogos, com psiquiatras, profissionais de saúde mental, né? Tudo isso daí está no pacote. Desconfortos temporários, revelar emoções reprimidas, inquietação física, resgate de memórias desconfortáveis, ansiedade, dificuldade de concentração, alteração no padrão de sono, dor de cabeça, cansaço, tédio, frustração, tontura,
Tudo isso pode acontecer, né? Quando você começa essas intervenções para melhorar o seu autoconhecimento. Quais são os benefícios de longo prazo? Aumento do bem-estar percebido, redução de estresse, regulação do sistema imune, melhora da concentração e da saúde mental, né? Libertação de crenças limitantes inconscientes, promoção de paciência e tolerância, melhora da qualidade do sono, controle emocional, aumento de resiliência, promoção de empatia e paciência, respeito e expansão pelos limites pessoais e por aí vai, né? Benefícios de longo prazo. Eu me lembrei de uma pessoa que até deixou um depoimento no meu canal sobre o programa de Mindfulness, era uma médica, né? E ela tinha alguns traumas de infância, né? Ela não se dava muito bem da relação dela com o corpo dela, né? Se achava fora do padrão de beleza estabelecido, né? Esse padrão de beleza fantasioso que a nossa sociedade cultiva nas redes sociais, etc., né? E ela, como médica, via pessoas numa situação muito difícil, dura de saúde, né? Na profissão dela. E durante um exercício de atenção plena na caminhada, eu lembro quando isso aconteceu, a gente estava caminhando, né, exercitando a atenção nas sensações físicas, e ela falou que o roçar de uma coxa na outra incomodou ela, né, com a questão dela se achar acima do peso, esse tipo de coisa. E ela teve uma inspiração naquele momento, um insight, né, que ela falou, nossa, o meu corpo funciona tão bem, eu enxergo, eu consigo me locomover, eu tenho lucidez mental. Você imagina, né, a lista de histórias que uma pessoa que frequenta cotidianamente um hospital não tem na cabeça, de pessoas em situações extremamente desconfortáveis, né, às vezes no final de vida, né, enfim, e ela teve essa memória e contrastou essa memória com a saúde física dela. E ela percebeu que naquele momento ela teve uma liberação desses traumas de infância, né, em relação ao corpo dela, ao padrão de beleza e assim por diante, né? E ela se sentiu muito mais aliviada em relação a isso, né? Então, esse é um exemplo, né? Isso pode acontecer em relação ao corpo, pode acontecer com padrões de comportamento alimentar, com padrões de financeiros, né? A pessoa que nunca consegue estabelecer equilíbrio financeiro, né? Então, esses pensamentos que ficam correndo silenciosamente, né, ao longo do dia, que a gente muitas vezes nem percebe, eles dominam padrões de comportamento que nos deixam presos em ciclos viciosos de que a gente mesmo fica apertando, dando tiro no próprio pé, né? E então, se eu quero mudar um hábito, ter consciência de como o meu interior funciona, melhora muito essa velocidade de mudança de hábito, né? Seja ele alimentar, de sono, de atividade física, que a gente está falando de saúde aqui, né? Ou mesmo financeiro, de relacionamento familiar, profissional e assim por diante, né? Muito bem. Agora, voltando aos benefícios de longo prazo que devem superar os desconfortos temporários, aqui não existe atalho. Quem quer conquistar benefícios de longo prazo precisa administrar desconfortos temporários. Então, se eu quero melhorar meu sono, eu tenho que colocar um blackout na minha janela, por exemplo, coisas que eu fiz há poucos dias atrás, colocar uma coisa, usar um óculos que às vezes é desconfortável. Eu saio com isso aqui, vou jogar o lixo, às vezes preciso abastecer o carro, estou gravando um vídeo agora com esse óculos, às vezes é meio desconfortável, os caras ficam me olhando, o cara é um ET, mas eu falei, é desconfortável, mas é mais desconfortável para mim ter o meu sono prejudicado, sabe? Então, fico parecendo um ETzinho mesmo e vida que segue, né?
é um exemplo, né, de desconforto temporário, mas o meu benefício de ter um sono recompositor supera esse desconforto temporário do óculos, né? De maneira geral, podemos dizer que é preciso sair da zona de conforto para cultivar saúde. Se eu tiver aqui, se eu tenho que comer melhor, eu vou ter que deixar de comer umas besteiras que eu gosto, né? Se eu quero fazer atividade física, às vezes eu vou ter que ir sem vontade. Eu tenho que sair da zona de conforto, né? No entanto, ao nos afastarmos muito daquilo que nos é confortável, familiar ou agradável, podemos criar grandes problemas ou até danos irreversíveis, conforme ilustra o diagrama a seguir. Aí eu fiz um desenho aqui, tá? Aqui está a zona de conforto. É tudo que a gente gosta, que deixa a gente confortável, belezinha, tá? Conforme eu me afasto disso, eu chego numa zona que é chamada zona de aprendizagem. Essa, acho que é verde aqui, minhas cores estão alteradas por causa do meu óculos, tá? Esse meio aqui, tá? Só que se eu me afasto demais do que é desconfortável, eu entro na zona de pânico. Tá? Então, vou dar um exemplo. A gente está falando de autoconhecimento, né? Então, eu vou usar o exemplo da minha internação psiquiátrica, tá? Quando eu estava muito sensibilizado por tudo que tinha acontecido, né? Então, se eu parei de naquela época eu não meditava, por exemplo, né? Tinha acabado de sair de uma crise psicótica, né? Eu sabia que dos fatores de saúde, eu já tinha feito a expressão de mindfulness, dado curso de mindfulness, né? De meditação, autoconhecimento e tal. Então, não estava meditando, por exemplo, né? Mas o Leandro foi o meu terapeuta, me ajudou muito. Mas, por exemplo, eu percebi que, às vezes, o que eu precisava naquele momento era simplesmente fazer outra coisa. Fazer atividade física, assistir um filme, uma série. Para eu tirar aquilo da minha cabeça, eu precisava de uma folga. Né? Porque se eu enfrentasse demais aquela minha dificuldade, eu começava a espanar. Aqueles pensamentos sobre o que vão pensar de mim, o que vai ser da minha vida daqui para frente, ninguém mais vai acreditar no meu trabalho. Aquilo lá ia me deixando completamente maluco. Literalmente. Né? Então, eu fazia outra coisa. Eu ia lavar louça, eu ia assistir um filme, assistir uma série. Por quê? Porque eu precisava sair dessa zona de pânico aqui. Né? Agora, eu não podia fugir demais. Né? Porque se eu fugisse desse problema, eu não ia voltar a trabalhar nunca mais. Né? Porque eu ia gerar uma zona de conforto aqui que, por exemplo, ninguém toca no assunto. Eu não posso falar com ninguém. E eu não enfrento esse meu problema. Eu estou numa zona de conforto. Né? Só que eu não superei o problema. E esse problema me gera muito mais problema. Né? Muito mais limitação. E assim por diante. Então, aos poucos eu fui expandindo essa zona de conforto, fui fazendo terapia, retomei os meus exercícios meditativos, né? Meu contato com a espiritualidade, pedindo orientação. Vou falar muito sobre como funciona esse meu processo de comunicação com o mundo espiritual, né? Me ajudou demais da conta, né? E eu fui, né, transitando nessa zona de aprendizagem e conforme a gente transita com segurança nessa zona, a zona de conforto aumenta. A ponto de eu conseguir gravar um vídeo falando desse assunto sem nenhum tipo de constrangimento, né? Por exemplo. E o que era uma coisa que era... quer dizer, eu consigo usar isso como um benefício para as outras pessoas, né? Citando um exemplo de como um trauma pode ser superado, por assim dizer. Então, enfim, é mais ou menos isso que eu quis ilustrar com essa figura aqui, tá? Isso aqui vale para autoconhecimento, vale para qualquer coisa. Vou fazer atividade física, por exemplo, né? Se eu se eu fico muito confortável, não faço muita força, não vira nada. Né? Atividade física boa, a gente vai aprender na próxima parte. Atividade física de alta intensidade. Agora, se eu fizer com uma intensidade muito longe da minha zona de conforto, eu machuco meu músculo. Né? Eu machuco a minha articulação e crio uma lesão.
Isso em relação à atividade física. Também podemos citar em relação a, sei lá, dieta, né? Se eu mudo drasticamente minha dieta para uma dieta, estou acostumado com uma alimentação que não é muito saudável. Aí do dia para a noite eu mudo tudo, né? Aí o que acontece aqui, ó, na alimentação saudável, né? Sintomas de desintoxicação, fadiga, dor de cabeça, irritabilidade. Então vamos pegar a irritabilidade, por exemplo, né? Corto açúcar, falo, nunca mais vou comer açúcar na vida. Mas eu fico muito irritado, começo a brigar com todo mundo, começo a ter problema na família, começo a ter problema no trabalho. Opa! Me afastei demais da minha zona de conforto. E começo a entrar na zona de pânico ou danos de longo prazo, né? Então, diminui aos poucos, diminui a metade. Você vai transitando aqui pela zona de aprendizagem, que é desconfortável, mas não te coloca numa situação de risco, né? Isso vale para todos os recursos de saúde. Muito bem. Para visitar a zona de aprendizagem com segurança e expandir a sua zona de conforto com o tempo, tenha em mente as seguintes orientações. Primeiro, comece aos poucos. Não seria seguro uma pessoa sedentária iniciar sessões de corrida de 1 hora por dia. Ou ainda, alguém que nunca tenha comido avelãs, ingerir logo na primeira vez 10 unidades em seu café da manhã. Quando nunca experimentamos uma coisa em nossas vidas, começamos aos poucos e começar aos poucos e observar os resultados ao longo do tempo favorece a segurança. Se você está iniciando sua prática meditativa ou está há muito tempo sem praticar, inicie com sessões com algo em torno de 5 a 10 minutos por dia e observe como seu estado psicoemocional se comporta ao longo dessas semanas seguintes. Recomendamos também o aumento gradativo, ou seja, evite aumentar a duração dos exercícios de maneira rápida, principalmente nos primeiros meses de prática. Outro recurso de segurança, histórico delicado, cuidados redobrados. Alguém que passou por várias cirurgias no coração para iniciar atividade física vai precisar ter muito mais cuidado que outra pessoa também iniciante, mas com coração saudável. Da mesma maneira, uma pessoa com várias alergias alimentares ao iniciar uma alimentação baixa em carboidratos, com vários alimentos desconhecidos para ela, também vai precisar ser muito mais cuidadosa que outra pessoa iniciante nesse estilo alimentar, mas sem histórico de alergias. No caso da meditação, o raciocínio é o mesmo. Para pessoas com qualquer histórico de transtornos psicológicos ou emocionais, como ansiedade, depressão, toque, traumas, transtorno do estresse pós-traumático, né? Síndrome do pânico, irritabilidade, fobias, bipolaridade, entre outros. Eu tive bipolaridade, né? Foi por isso que eu fui internado, estava numa crise bipolar. O nível de cuidado deve ser maior do que alguém sem esse tipo de histórico. Na grande maioria desses casos, o apoio de ajuda especializada, terapeutas, instrutores de meditação, psicólogos, psiquiatras, é necessária principalmente para meditadores iniciantes. Ok? Outra dica, outro fator de segurança, né? Respeite seus limites. Respeitar os próprios limites é um grande ato de inteligência. Ao praticar meditação, é fundamental estar atento aos sinais que o corpo e a mente dão para indicar que a prática pode estar se tornando prejudicial. Aqui estão alguns sinais físicos e emocionais que podem sugerir que é hora de fazer uma pausa ou ajustar o exercício. Sinais físicos: dores persistentes, tontura, é muito comum dor na lombar, né? Eu, inclusive, fiquei muitos anos fazendo atividade física, regulando a minha musculação, né? Para que a minha lombar fosse fortalecida. Hoje eu consigo ficar mais de 1 hora por dia aí sem problema nenhum, mas demorei muitos anos para chegar nessa condição. Muitos, né? Tem uns 3, 4 anos aí, pelo menos, de musculação até fortalecer minha lombar para isso. Então, sintomas físicos, né? Dores persistentes, tontura, vertigem, problemas de sono e tensão muscular, especialmente ombros, pescoço e mandíbula.
Sinais emocionais de que sua meditação pode estar mais prejudicando que ajudando. Aumento na ansiedade, depressão, tristeza, picos de irritabilidade, forte resistência ou aversão à prática meditativa e despersonalização, sensação de desconexão consigo mesmo ou do mundo ao redor, como se estivesse observando a vida de fora do próprio corpo. Tá? Então, esses são sinais emocionais que são indicativos de que a coisa com a meditação não está andando bem. Ajuda especializada. Né? Então, certamente a orientação de um educador físico experiente diminui as chances de lesão. Assim como uma boa nutricionista aumenta as chances de sucesso em novos hábitos alimentares. Com meditação é a mesma coisa. Nem todas as técnicas de meditação são adequadas para todos os indivíduos. Tá? Por exemplo, técnicas mais suaves e menos introspectivas, como a meditação guiada ou exercícios de respiração, podem ser mais apropriadas para pessoas iniciantes ou com histórico de trauma. Independente de ter ou não condições psicoemocionais específicas, tenha em mente que procurar ajuda especializada para a sua prática de meditação pode tornar seu treinamento mais seguro e eficiente. Então, a gente vai falar aqui de vários hábitos de saúde. Né? Então, eu estou falando de alimentação. Eu passei por uma nutricionista, passei por algumas. De vez em quando eu dou um toque numa nutricionista para me ajudar a melhorar. Né? Atividade física. Hoje eu faço meu treino, mas eu já pedi para várias pessoas fazerem. Às vezes eu consulto um educador físico. Olha o meu treino aqui, como é que é? Né? Agora eu estou querendo ir num osteopata para dar uma olhadinha no meu ombro direito, que ele está me incomodando um pouco, já faz algum tempo e a coisa não melhorou. Né? Então, procurar especialistas sobre cada tópico de hábito de saúde é algo que melhora, né? Muito a sua prática naquele fator de saúde. E agora, e meditação é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, eu coloquei uns programas gratuitos, os PDFs, para quem nunca medita, né? Usar esses PDFs ou entrar no YouTube, pegar uma meditação gratuita. Bom, é um começo. Mas entenda, se você for numa escola tradicional de budismo, de taoísmo, de yoga, de gnoses, né? E tem um instrutor ali para te orientar, é diferente. Eu hoje, por exemplo, sou um praticante, eu sou um estudante de yoga, né, na linha do Yogananda, da Self-Realization Fellowship. Meu Deus do céu, eu medito desde os 13 anos, cara, mas tem comparação. Eu tô maravilhado, assim, com o sistema meditativo, né, da linhagem aí do Yogananda, né, dos mestres, da linhagem dele. É algo absolutamente assim, está sendo absolutamente enriquecedor para mim, né? Conhecer essa linhagem, conhecer as técnicas, ter condição de tirar minhas dúvidas com monges, né? Então, é muito diferente de eu catar um livro e fazer as coisas sozinho aqui em casa. Muito bem. Quando procurar ajuda especializada para meditação ou qualquer outra coisa? Algumas dores musculares somem em poucos dias, enquanto outras duram anos e só são resolvidas com a ajuda de procedimento cirúrgico. Por vezes, aquele temperinho que é saudável para todo mundo não cai muito bem para você. Contudo, se você tiver alergia grave a esse tempero, só o cheiro dele faz você precisar de ajuda rapidamente, você precisa procurar um hospital. Da mesma maneira, meditar pode trazer à tona memórias indigestas e passageiras ou disparar crises depressivas profundas que exigem afastamento do trabalho e a ajuda de anos de terapia. Uma parte fundamental do cultivo da saúde é procurar apoio qualificado quando é preciso. Tá? Mas como saber se é hora de buscar ajuda? A seguir separamos os principais indicativos, eles são aplicados tanto às práticas meditativas quanto a qualquer outro recurso de saúde. Então, persistência do incômodo, né? Quando o problema não melhora com o tempo, 2 semanas mais ou menos, tá? Ou com cuidados básicos. Vou pegar o meu ombro aqui, por exemplo. Né? Então, essa dor aqui está persistente há alguns meses, na real. Tá?
ela é muito fraquinha, mas esse incômodo ele não está começando a não sair dali, né? Então, a persistência. Por isso eu estou pensando em procurar um osteopata muito bom que eu conheço, né? Outra, intensidade, quando o desconforto é severo, interfere nas atividades diárias ou causa sofrimento significativo. Não é o caso do meu ombro, né? Então, estou fazendo todas as minhas atividades, até os exercícios de atividade física, tudo beleza, né? Então, tudo bem. Esse aqui não está intenso. No caso do meu trauma da internação psiquiátrica, aquele estava intenso. Eu procurei o Leandro, procurei ajuda do psicólogo, né, para me ajudar a passar aquele período ali. Mudanças no comportamento. Quando há alterações notáveis e indesejadas no comportamento, humor ou no estado emocional. Né? Eu chorava pelos 4 cantos, por exemplo, quando eu estava na crise pós-internação. Né? Ou impacto na vida. Quando o desconforto afeta relacionamentos, trabalho ou qualidade de vida. Então, assim, esses daqui são fatores para se prestar atenção e falar, opa, peraí, agora eu tô precisando de uma ajuda. Né? Tô precisando de ajuda, tô precisando procurar um profissional específico nessa área para me amparar aqui. Essas são algumas maneiras de avaliar se uma ajuda especializada é necessária. No caso específico da meditação, encorajamos todas as pessoas que apresentarem histórico psicoemocional delicado a iniciarem exercícios de introspecção apenas com acompanhamento de profissional qualificado. Né? Então, tem histórico de estresse, depressão, estresse pós-traumático, bipolaridade como eu. Cara, procura um profissional para te acompanhar, não sai pegando qualquer aplicativo de celular aí e praticando, né? Ou se fizer isso, faça com extremo cuidado, seguindo essas dicas aqui. Ao menor sinal de que a coisa não está andando bem, procura um profissional que entende do seu caso para te acompanhar enquanto você faz aquela prática, né? Então, você pode ser tanto, por exemplo, o Leandro, ele entende de meditação e também é psicólogo, né? Então, é uma coisa que casa. Mas você pode, por exemplo, frequentar uma escola de meditação e frequentar um psicólogo ou um psiquiatra que entenda do seu caso específico ao mesmo tempo. Porque esse profissional aqui vai monitorando se essa prática de autoconhecimento aqui está andando bem ou está andando mal, né? Consegue te amparar aí para que a coisa seja catalisada, digamos assim, né? É importante buscar alguém com experiência na sua dificuldade específica. Hoje, com o auxílio de buscas na internet, é possível encontrar profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, etc., com bastante experiência em questões diversas, que vão desde traumas da infância até abduções extraterrestres. Literalmente falando, tá? A gente vai falar de extraterrestres daqui a alguns vídeos. Grande parte dos casos pode ser resolvido com consultas por videoconferências, até mesmo via WhatsApp, tá? Avaliar com cautela a formação, a experiência e verificar depoimentos de pacientes que já foram tratados ajuda muito. Encorajamos você a não poupar esforços para buscar cuidadosamente pessoas com conhecimento específico no seu tipo de dificuldade e que lhe transmitam confiança sempre que você sentir necessidade, né? Então, cara, se você está sofrendo porque você foi abduzido por um ET, você não vai poder procurar um psicólogo que acha que isso é loucura. Entendeu? Porque ele não conhece as evidências de vida inteligente não humana que a gente tem hoje, né? Que inclui grandes psicólogos e grandes psiquiatras do mundo, como o psiquiatra de Harvard, né, o John Mack, um grande psiquiatra, né, especializado em pessoas que experimentaram abduções alienígenas, né? E ele fundou um psiquiatra premiadíssimo, né, super reconhecido em Harvard, e ele afirmou com todas as palavras, a única coisa que justifica, abre aspas, deixa eu ver se eu lembro de cor, a única coisa que justifica o trauma dessas pessoas é a experiência real do evento. Ponto final. Eu vou ver se eu acho o documentário e coloco para vocês nos próximos vídeos disso, né? Então, assim, você tem que procurar alguém que entende do que você está sentindo. Cara, senão a coisa não flui, tá?
Contraindicações das práticas meditativas. Super importante, difícil de encontrar. Por isso que eu decidi dar profundidade aqui para o tema. Né? Leandro e eu trabalhamos 5 anos aqui lapidando esses conhecimentos para vocês. Então, aprender a meditar durante crises psicológicas de qualquer natureza é fortemente contraindicado, porque pode intensificar os sintomas ao invés de aliviá-los. Tá? Então, durante crises psicológicas, não é hora de aprender a meditar. Tá? Fazendo uma comparação, imagine tentar aprender a andar de bicicleta durante um terremoto. Não parece uma boa ideia. Se a pessoa já sabe andar de bicicleta, ela pode avaliar se pedalar seria útil para se salvar durante um terremoto, um tremor de terra, mas aprender a pedalar nessa situação não faz muito sentido. Da mesma maneira, se uma pessoa já tem experiência da prática meditativa, ela pode avaliar se esse exercício pode ser útil ao perder um ente querido ou passar por um trauma, por exemplo. Contudo, se ela nunca meditou antes ou tem pouca experiência, é muito provável que esse não seja o melhor momento. Então, eu claramente, durante o meu processo de recuperação psicoemocional, né, eu reconheci momentos ali que eu falei, não, agora meditar, esquece. Impossível. Né? Porque eu não estou no meu momento. Se eu sentar aqui para meditar, meus pensamentos vão ganhar força e eu não vou ter controle nenhum sobre esse negócio. Estou precisando de tarja preta aqui para conseguir levar a coisa, né? Então, mas eu já tinha passado por vários retiros de 8, 10 dias no meio do mato, alguns em jejum, tá? Só meditando 7, 8, 9 horas por dia, né? Então, eu consegui ter clareza de quando meditar, quando não meditar e quando agarrar na mão de alguém para me ajudar a sair daquele buraco, né? Se você não tem não é um meditador experiente, né? Então, aprenda a meditar fora de crises psicológicas. Durante uma crise, a mente está sobrecarregada e vulnerável, e a meditação pode trazer à tona emoções reprimidas e pensamentos intrusivos, aumentando o mal-estar. Além disso, sem um acompanhamento adequado, a prática pode ser mal interpretada ou mal executada, potencialmente agravando a condição. Tá? E condições psicoemocionais específicas. Então, muitas condições emocionais e mentais precisam ser avaliadas caso a caso. Por vezes, outras opções são muito mais seguras e efetivas que a meditação ou mindfulness. Para ter certeza da condição, a avaliação de um ou mais profissionais pode ser necessária. Separamos abaixo as condições mais comuns de encontrarmos casos de contraindicação. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, depressão maior ou transtorno depressivo maior, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos psicóticos como esquizofrenia e, às vezes, como eu tive, bipolaridade também. Tá aqui embaixo. Transtorno bipolar, especialmente durante episódios maníacos ou depressivos severos. Né? Então, eu passei por esses dois aqui. Nesses casos, a meditação pode aumentar os sintomas e deve ser evitada ou praticada somente sob a supervisão de ajuda especializada. Tá bom? E assim, ainda hoje, eu frequentemente, a gente tem materiais, né, eu entro às vezes em contato com as pessoas e falo, olha, produtores digitais, né, pessoas que oferecem áudios que você pode baixar no site, falo, cara, meditação tem risco, olha aqui os artigos, a gente fez um guia passo a passo aqui para as pessoas praticarem com cuidado. Os caras viram e falam, cara, isso aí não existe. Né? Isso aí não... Mas mesmo mostrando artigo científico, mesmo eu há poucos meses entrei em contato com um sistema de meditação super reconhecido aqui no Brasil e os caras me ignoraram completamente. Né? Apesar dos artigos científicos, apesar das reportagens que qualquer um pode entrar no Google, né? Ou no GPT e ter acesso, né? Das pessoas falando que começaram a meditar, praticou crise e disparou crise, começaram a meditar e entraram em depressão e assim por diante. Né? Então, uma coisa aqui eu estou fazendo é coletar depoimentos.
tá? Infelizmente, é comum encontrar aplicativos de celular, meditações guiadas, cursos e retiros que ignoram completamente essas orientações de segurança. Entendemos que parte da solução está no estudo de casos reais. Se você já passou por algum desconforto relevante e que pareceu ser consequência de práticas meditativas e se sentir confortável em falar sobre isso, por favor, nos ajude a ajudar os outros casos como o seu. Estamos colhendo esses depoimentos no seguinte questionário virtual que pode ser respondido em menos de 5 minutos. E aqui tem o endereço, se você clicar, você abre o questionário, né? Não é necessário identificar-se, você pode nos contar o que aconteceu e sem fornecer qualquer dado pessoal, né? Então, se você passou ou conhece alguém que pode nos ajudar oferecendo esse depoimento, né? Esse material nos ajuda na divulgação e na conscientização dos produtores de conteúdo, né? Das instituições de ensino também, nos instrutores de mindfulness, de meditação e de autoconhecimento em geral, que usam práticas meditativas, né? sobre esses riscos e também da importância da orientação dessas orientações de segurança. Pessoas queridas, espero ter ocupado bem o tempo de vocês. Nós estamos a 2 vídeos do final, né? No próximo vídeo eu vou tratar só sobre os outros fatores, os outros pilares da medicina integrativa, né? O autoconhecimento é o que eu considero mais importante, por isso que eu tratei ele com mais profundidade aqui nesse vídeo, né? E no vídeo subsequente a gente trata sobre espiritualidade. Eu vou contar para vocês algumas experiências diretas, né? E por que eu também acredito que a gente precisa cultivar esse estado de autonomia, né? Cada pessoa tem condição de entrar em contato direto com o mundo espiritual, sem intermediários, sem precisar de padre, sem precisar de ninguém, né? Os benefícios são extraordinários, porque qualquer problema que você tem na vida, você pode perguntar, né? Para quem tem um nível moral mais elevado, né? Qual que é a direção a ser tomada, né? E aprender a desenvolver essa comunicação clara, né? Deixa a nossa vida muito mais feliz. A gente fica mais capacitado a transpor os problemas e, enfim, né? Eu definitivamente estou convencido de que vale a pena a gente estreitar os laços com o mundo espiritual. Espero ter ocupado bem o tempo de vocês até aqui e espero você no próximo vídeo. Grande abraço, tudo de bom.